Ser pioneiro na aplicação de uma pena inédita é um tipo de prejuízo que significa que a maldade cometida foi tão grande, tão abominável, que um castigo até então não utilizado, por ser duro demais, mereceu uma estreia neste caso, devido à brutalidade e maldade cometida. Ela foi a primeira mulher a ser condenada à prisão perpétua sem opção de liberdade condicional no país. Essa mulher, como você irá ver, entrou no rol de criminosos comprovadamente mórbidos. Sua condenação, ao que tudo indica e aparenta, é justa, mas é você que irá julgar isso no final do vídeo. A história dela envolve assassinato, canibalismo, captação e muito mais. A partir de agora você irá conhecer todas as minúcias do crime bárbaro cometido. Isso é claro se você tiver estômago para aguentar o conteúdo. Queremos avisar que é forte. Olá, mundo! Esse é o canal. Você questiona isso? Eu sou a Ilma Paula. Aqui contamos casos reais, criminais, curiosidades que acontecem no mundo e você não sabia. Te convido a participar da nossa comunidade. Catherine Mary Kennegate nasceu no dia 24 de outubro de 1955 em Aberdeen, cidade rural de Nova Gales, no sul da Austrália. O local é muito conhecido pela mineração e pela pecuária. A carne vinda dos abatedouros era o que mantinha a cidade e seus moradores. A mãe da Catherine se chamava Bárbara e ela era casada com um homem chamado Jack Hogan. O Jack era gerente de um abatedouro e o casal teve 4 filhos juntos. Após o nascimento do seu 4º filho, a Bárbara começou a ter um caso com outro homem chamado Ken, que era outro trabalhador no matadouro, colega do Jack. Quando eles foram descobertos, foi um grande escândalo para a época e para os moradores conservadores da cidade. Então eles precisaram se mudar. Então a Bárbara se mudou com o Ken e com ele ela teve mais 4 filhos, sendo 2 meninos e 2 meninas gêmeas. Ou seja, a Bárbara, a mãe de Catherine, teve 8 filhos, 4 com o primeiro marido e 4 com o segundo, que é o pai da Catherine. Então, quando a Catherine ainda era pequena, o primeiro marido da sua mãe faleceu. Então, os 4 filhos do primeiro casamento foram morar todos eles com a Bárbara, que é a mãe. Então, ao todo, eram 8 filhos, e aí o lar era extremamente caótico. A irmã gêmea de Catherine se chamava Joy, e ela nasceu meia hora antes da Catherine. E as pessoas que dependiam do abatedouro para sobreviver na cidade eram pessoas sofridas, sempre estavam se mudando e estavam inseridas em ambientes familiares abusivos. E passavam isso adiante para suas filhas, já que era a única realidade que elas conheciam. E para Catherine isso não foi diferente. Eles se mudavam bastante, por isso ela era muito próxima da irmã, já que ela tinha dificuldade em desenvolver outras amizades. Ela era nem um pouco confiante. Era super tímida, mas na escola ela era conhecida por ser a valentona. Ela sempre pegava no pé das crianças que ela considerava mais fracas e vulneráveis. E por conta disso, ela era extremamente sozinha na escola. E tudo que a Catherine queria era carinho e afeto da sua mãe, mas ela não tinha isso em casa. Sua mãe batia nela frequentemente. O pai dela era alcoólatra, era muito abusivo. Ele ameaçava sua mãe todos os dias. A Catherine e os irmãos presenciavam inúmeras violências contra a mãe deles, e com o tempo ela se tornou reflexo da sua própria criação. O pai de Catherine abusava da mãe dela praticamente todos os dias, fisicamente e psicologicamente, e na maioria das vezes era na frente dos filhos. Às vezes aconteciam 10 abusos em um dia. E a Bárbara, que é a mãe, acabava transmitindo a mesma coisa para os filhos. Então ela batia muito nos filhos e para Catherine ela contava coisas. Ela dizia que tinha muito ódio dos homens, contava detalhes da sua vida sexual, coisas que uma criança não deveria saber, já que Catherine ainda era muito pequena, então ela não entendia praticamente nada do que a sua mãe lhe contava. Mas desde muito cedo ela foi tendo esse ódio pelos homens também. Um tempo depois, a família toda voltou a morar em Aberdeen. E lá Catherine foi abusada várias vezes por membros da família. E ela disse que esses abusos aconteceram até ela completar mais ou menos 11 anos de idade. Então, para a psicóloga a doutora Lee, ainda quando muito pequena, algo morreu dentro de Catherine. Ela percebeu que precisava lutar ou se esconder. E ela queria realizar o seu sonho, que era trabalhar em um abatedouro. Isso porque todas as pessoas que ela conhecia eram respeitadas e trabalhavam lá,
que era o seu avô, os irmãos e os pais. E aí ela queria muito trabalhar lá também. Então ela conseguiu um emprego no abatedouro com 16 anos de idade e desistiu da escola. E ela começou a trabalhar num quarto horrível, um local onde as vísceras eram separadas, mas aí os donos do abatedouro ficaram muito impressionados com a adolescente e logo a promoveram a desossadora. Eles diziam que ela era uma funcionária muito eficiente e que nunca ninguém havia trabalhado como ela antes. E para Catherine, trabalhar lá era extremamente confortável. Ela amava, ela se divertia muito. As pessoas até achavam estranho o fato de ela se divertir tanto lá. E aí ela ganhou dos donos do abatedouro um faqueiro próprio. E ela amava tanto esse faqueiro que deixava do seu lado da cama. E aí ela dizia que ficava lá pertinho dela caso ela precisasse. Caso acontecesse alguma coisa, as facas estariam bem ali. Então, nessa época que ela começou a trabalhar no abatedouro, ela conheceu David Kellett, que também trabalhava lá. E aí os dois começaram a sair, começaram a namorar no tempo livre da Catherine. E logo o casal ganhou uma reputação bem ruim na cidade. Eles eram conhecidos por beberem demais e brigarem demais. E estava muito claro que a pessoa que mandava na relação era Catherine, desde o início. Um tempo depois, o David pediu a Catherine em casamento e eles se casaram em 1974. Os dois chegaram na cerimônia numa moto. E já na noite de núpcias, as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. O casal consumou o casamento 3 vezes. E aí o David dormiu e acordou com a Catherine em cima dele. Ela estava o estrangulando. E aí ela estava muito brava, muito furiosa, porque ela queria que eles tivessem consumado o casamento 5 vezes, igual a mãe dela. Quando a Catherine era mais nova, sua mãe contou para ela que quando ela e o seu pai se casaram, eles consumaram o casamento 5 vezes. Então a Catherine achava que tinha que fazer 5 vezes e ela achava que o David não tinha suprido isso para ela. Então ela ficou muito chateada e muito brava com ele. E aí, nesse acesso de raiva, ela tentou estrangular o David. Já a mãe do David, ela sempre desejou o melhor para o casal. Ela queria que o seu filho fosse feliz, mas ela sempre sentiu que tinha alguma coisa estranha na Catherine, na família dela, na forma como ela foi criada. Ela nunca soube exatamente o que era, mas ela sempre sentiu que tinha alguma coisa estranha e o que mais preocupava ela e as pessoas que a conheciam e conheciam o casal era o fato da Catherine ser extremamente explosiva e ela tinha mudanças repentinas de humor. E a primeira filha do casal nasceu no dia 11 de maio de 1976 e se chamava Melissa. E as brigas do casal continuaram. Apenas 6 semanas depois do nascimento de Melissa, a Catherine pegou uma garrafa de cerveja quebrada e tentou atacar o marido. Nesse ponto, David já estava cansado da violência que ele sofria e dos comportamentos psicopatas que Catherine apresentava. Então ele decidiu fugir com uma nova namorada e ele foi para Kisland em junho do mesmo ano. A Catherine estava completamente enfurecida por ter sido deixada e trocada por outra mulher. E aí, ela foi vista na rua principal da cidade de Aberdeen, balançando violentamente o carrinho com o bebê dentro. Parecia que a qualquer momento ela ia tirar o carrinho em direção aos carros na rua. Então, algumas testemunhas ficaram assustadas com o comportamento dela e chamaram a polícia. Então, a Catherine foi levada para o hospital psiquiátrico, foi medicada com antidepressivos. E aí, David descobriu que a Catherine estava tendo esses ataques, esses surtos, e que ela tinha sido mandada para o centro psiquiátrico 3 vezes. E nisso, a Catherine ainda não tinha sido liberada do centro psiquiátrico, então o David e a sua mãe decidiram ir até lá para ajudar a Catherine. Então, a Catherine é liberada sob os cuidados do David e da sua mãe. E aí eles decidem ir para Aberdeen para buscar Melissa, que estava na casa da mãe de Catherine. Então a Catherine e o David voltam e eles decidem se mudar para Woodbridge para tentar novos ares, dar um novo começo para o relacionamento deles. Lá o David conseguiu um emprego como motorista de caminhão e a Catherine começou a trabalhar no matadouro de Brisbane. Um tempo depois, a Sandy, que é a irmã de David, testemunhou um comportamento muito violento da Catherine, que ela disse que nunca vai esquecer. Ela conta que um dia escutou um choro vindo do banheiro, então ela foi até lá para ver o que estava acontecendo e ela viu a Catherine segurando a Melissa debaixo do chuveiro ligado, que estava com uma água muito quente, por isso que a criança estava chorando.
E aí ela disse que contou para o David o que ela viu. E o David pediu para ela ficar quieta, para ela não falar nada para a Catherine, porque a Catherine podia machucar ela e o David, até matar os dois. Então, avançando aqui alguns anos para 1979, o casamento da Catherine com o David ia de mal a pior. E aí ele descobriu que a Catherine estava o traindo. Então ele queria terminar o relacionamento, mas ela pediu uma última chance e ele deu. E ela deu a ideia de os dois terem mais um bebê. Porém, a Catherine continuava sendo uma pessoa extremamente agressiva, então chegou num ponto que o David começou a sentir medo de morar com ela. Até que um dia o David chegou bem tarde em casa, porque ele estava participando de uma competição de dardos, então eram as finais e ele acabou chegando tarde. Assim que ele entrou na casa, a Catherine pegou uma frigideira e bateu na cabeça dele com tanta força que chegou a fraturar o seu crânio. Ele conseguiu andar até a casa do vizinho para pedir ajuda. No momento em que ele chegou na porta, ele desmaiou. O vizinho chamou a ambulância, o David foi levado às pressas para o hospital e conseguiram salvar a sua vida. Ele teve que ficar uns dias no hospital. E aí, quando ele voltou para casa, ele descobriu que a Catherine tinha jogado todas as suas roupas na banheira e ateado fogo em todas elas. Em sapatos, meias, cintos, tudo. Então ele ficou sem nada. A única roupa que ele tinha era o que ele estava vestindo. E naquele mesmo dia que o David foi levado ao hospital, a vizinha também tinha chamado a polícia. E eles queriam que ele prestasse uma queixa contra a Catherine. Mas ela aí voltou a ser aquela pessoa doce, querida e amável. E aí ela o convenceu de não fazer isso. No ano seguinte, que era 1980, a Catherine deu à luz a sua outra filha, que se chamou Natasha. E nessa época, o David ainda trabalhava dirigindo caminhões, então às vezes ele passava longos períodos longe de casa e isso deixava a Catherine cada vez mais ansiosa e mais violenta. Tanto que teve um dia em que ele estava em casa, ele estava dormindo e acordou com a Catherine segurando uma faca, ameaçando, dizendo que ela sabia que os caminhoneiros tinham mulheres em outras cidades quando eles viajavam e queria saber se ele era um desses caminhoneiros. E ele disse que não, claro. E mesmo ele negando tudo, a Catherine ainda não estava convencida. Então teve um dia que ela simplesmente pegou todas as coisas, pegou os filhos, pegou todos os móveis, tudo, e voltou para Aberdeen, sem avisar ninguém. O David nem sabia, ele chegou em casa um dia e não tinha nada, sorte dele, né? Algum tempo depois, ela acabou machucando a mão em seu trabalho no abatedouro. E ela não conseguia mais trabalhar e foi encostada, ficou recebendo uma pensão do governo. Não muito tempo depois, ela conheceu um homem chamado David Sanders. Ele era muito trabalhador, mas também bebia muito. Inclusive, todos os relacionamentos que a Catherine teve, todos os homens eram alcoólatras, assim como seu pai. O David era um antigo corredor de carros que trabalhava nas minas de carvão na época em que conheceu a Catherine, e isso foi em 1986. Ele tinha um cão filhote. Então, ele e o seu cachorro se mudaram para a casa de Catherine pouco tempo depois. E esse relacionamento da Catherine foi igual a todos os outros, muita briga, muita violência. E aí teve um dia que o David chegou um pouco atrasado em casa e quando ele entrou na casa, a Catherine estava passando roupa e ela estava segurando o ferro. E então ele foi dar um abraço nela e ela o queimou com o ferro e tentou acertar o ferro na cabeça dele. E o motivo era simplesmente porque ele tinha chegado atrasado. Mas aí aconteceram outras coisas. Até que o David foi percebendo que o relacionamento não ia dar certo. Ele disse que queria terminar, que ele ia deixar a Catherine. E aí ela teve um acesso de raiva no meio de uma briga deles, pegou uma faca e cortou a garganta do cachorro dele, que morreu ali em sua frente. O David tentou deixar a Catherine algumas vezes depois do incidente com o cachorro, mas ele não conseguia. Ela não o deixava ir embora. Em junho de 1988, a Catherine teve uma filha com David. E quando a bebê completou 6 meses, ele decidiu comprar uma casa para a família. Uma coisa bem maior e se mudaram para uma bela casa. Mas as coisas entre o casal não melhoravam e ele ainda queria ir embora. Ele tirou uma licença da mina de carvão e disse que visitaria um companheiro em outra cidade. Dessa forma, ele conseguiu escapar da Catherine. Ele simplesmente desapareceu. Ela não tinha ideia de onde ele estava.
Ele foi morar em Newcastle e lá conseguiu outro emprego. Enquanto isso, a Catherine não sabia onde o David estava e aí o tempo foi passando e ela começou a se envolver com outro homem. E aconteceu a mesma coisa que os outros relacionamentos, abusivo e com muita briga. E aí ela engravidou dele também. Tinham muitos boatos que a Catherine vivia brigando com esse namorado novo e as brigas eram físicas. Então disseram que ela tinha quebrado os óculos dele, que ela batia nele e que ele também batia nela. E aí, aos 11 meses depois de ter conhecido esse cara, ela teve o primeiro filho com ele, que foi o único filho homem que ela teve na vida. E alguns anos depois, a Catherine decidiu abandonar esse novo namorado com os filhos. Ela simplesmente os abandonou. E quando ele conseguiu encontrar a Catherine, ela já estava em outro relacionamento. O novo namorado era o John Price. Eles se conheceram em outubro de 1993 e os dois tinham 38 anos de idade. O John era casado e tinha 3 filhas que ele amava muito, porém a Catherine queria ficar com ele e ela não tinha intenção nenhuma de deixá-lo continuar no seu casamento. E as filhas do John diziam que viam marcas no corpo do pai, das vezes em que a Catherine tentou esfaquear ou que ela bateu nele. Inclusive, a Catherine morava na casa do John. Logo depois, ela conseguiu isso. Ele teve que se separar da mulher para ficar com ela. Ela não desistia do que queria, mas ela falava da casa como se fosse dela. E aí o John comentou com alguns amigos que ele queria que ela fosse embora, que ele não a queria mais, que ele não queria mais seguir com esse relacionamento. E aí a Catherine acabou descobrindo que no testamento do John, ele deixava todos os seus bens para sua ex-esposa e para os seus filhos. E quando ela viu isso, ela ficou extremamente furiosa e pediu $10.000 para deixá-lo em paz e ir embora. Mas ele negou e, como vingança, Catherine pegou uma câmera e filmou uns kits que o John tinha roubado no trabalho. E ela os enviou para a polícia e para o chefe dele. Então ele foi demitido. Ele tinha 43 anos e estava desempregado. E aí a Catherine disse para sua filha, Natasha, que se o John aceitasse voltar com ela, os dois ficariam juntos até a morte. Sinistro, né? E aí eles continuaram o relacionamento e as 2 filhas mais novas de Catherine estavam na escola e elas passavam a maior parte do tempo lá. Então a Catherine tinha muito tempo livre em casa, mente vazia, oficina do diabo. E ela ficava assistindo filmes de terror. Filmes bem violentos que ela adorava. Inclusive, quando ela foi morar com o John, ele deixou que ela decorasse a casa. E aí ela tinha um espaço cheio de itens relacionados à morte, tipo crânio, pele, chifre, machado, instrumentos utilizados em fazenda, todos pendurados pelo teto, na parede, tinha cabeças de animais penduradas também. Então tinham várias dessas coisas que eram bem perturbadoras. Em 1999, a Catherine estava com 44 anos e ela estava desesperada para conseguir fazer com que o relacionamento dela com o John continuasse. Até que teve um domingo que eles brigaram muito feio, até a polícia foi chamada. E aí no dia seguinte, era uma segunda-feira, John foi para o trabalho e pela primeira vez mostrou aos seus colegas de trabalho algumas marcas que ele tinha pelo corpo, nos lugares onde a Catherine havia acertado com o fazedor de furo. No dia seguinte, na terça-feira, ele disse para o seu chefe que iria no tribunal e na polícia para que eles o ajudassem a manter a Catherine afastada dele, porque ele estava dizendo que estava com medo que ela fizesse alguma coisa contra ele, contra seus filhos também. E aí foi dito a ele que ele deveria esperar 3 semanas para ir ao tribunal. Os colegas dele disseram que o mais seguro a se fazer era que ele não fosse para casa naquele dia, que ele passasse a noite em outro lugar. Mas ele ficou com medo que a Catherine fizesse alguma coisa contra seus filhos, então ele decidiu ir para casa mesmo assim. Então, enquanto ele tentava buscar ajuda, a Catherine começou a bolar um plano mirabolante. Então ela comprou um pijama, foi até a casa da Natasha e começou a gravar uns vídeos lá. E pelo que eu entendi, foi um vídeo bem estranho, em que ela abraçava e beijava os filhos. Parecia que o vídeo era um testamento que ela estava gravando, dizendo o quanto amava seus filhos. E aí ela foi para casa, o John já estava lá. Ela assistiu um pouco de TV, tomou um banho, colocou um pijama e foi para a cama. Enquanto John dormia, a Catherine pegou um fazedor de furo de açougueiro e começou a atacar o John. Então ele acordou, tentou fugir, ele quase conseguiu alcançar a porta, mas a Catherine foi mais rápida, então ele não conseguiu sair para pedir ajuda. Ao todo ela deu 37 furadas.
E essa é a parte mais estranha desse caso, que é o motivo pelo qual esse caso ficou tão conhecido. Depois de tudo isso, ela pegou o corpo, arrastou de volta para casa e aí ela foi até um caixa eletrônico usando o cartão do John, sacou $1.000 e aí ela voltou para casa e como se ela tivesse num dia de trabalho no abatedouro, ela começa. Tirou a pele, mutilou o seu cadáver, cortou alguns pedaços do corpo, cozinhou e serviu aos seus filhos com batatas, repolho, beterraba e molho. A cabeça, ela também cozinhou em uma panela com vegetais, como se fosse uma sopa. Ao lado dos pratos, ela colocou um bilhete para cada um dos filhos com o nome deles. Então, isso aconteceu na madrugada. E já pela manhã, alguns colegas do John começaram a estranhar o fato de ele não ter chegado no trabalho ainda, sendo que ele sempre era um dos primeiros a chegar. E aí a vizinha também estranhou o fato de ele não ter saído, já que ela sempre saía no mesmo horário que ele. E os colegas de trabalho dele já sabiam das queixas que ele estava fazendo contra Catherine. Então eles começaram a ligar para a casa dele, mas ninguém atendia. O chefe do John decidiu ir até lá. Ele bateu na porta e ninguém atendeu. A polícia foi chamada e nisso uma multidão de pessoas começou a se reunir em volta da casa do John. Quando os policiais forçaram a entrada da casa, às 8 da manhã, eles encontraram a Catherine desmaiada, porque ela tinha tomado vários comprimidos, e ela imediatamente foi levada ao hospital. O detetive responsável pelo caso conversou com esse policial que tinha entrado na casa, e ele detalhou para ele como era toda a cena do crime. E o detetive simplesmente não podia acreditar que um ser humano seria capaz de cometer uma atrocidade como aquela. Eles viram que nos bilhetes que ela escreveu com o nome dos filhos, tinha um que dizia que se ela não poderia ter o pai das crianças, para ela ninguém poderia ter. A Catherine ficou por 6 dias no hospital, mas ela disse não ter conhecimento algum dos crimes monstruosos que aconteceram na casa. O detetive conversou com ela e ela disse que não lembrava de nada, não lembrava de ter cometido esses crimes. E simplesmente ficou negando. Inclusive, o delegado afirmou que o caso foi tão pesado que afetou muito o psicológico dele. Tudo o que ele viu e ouviu sobre o caso, ele não gosta de lembrar até hoje. Então, a Catherine foi acusada de tirar a vida dele. E ela tentou alegar insanidade, mas aí o promotor trouxe evidências de que a Catherine não possuía nenhuma doença mental, como ela estava tentando alegar. Inclusive, 3 semanas antes de ela cometer o crime, ela disse ao seu irmão que tiraria a vida de John Price, porque ela cometeria o crime de uma forma que fizesse com que todos pensassem que ela era louca. Então, o seu irmão testemunhou contra ela no seu julgamento. No dia 18 de outubro de 2001, Catherine Wright foi considerada culpada pelo assassinato de John Price e foi condenada à prisão perpétua. O jornalista Peter Lello entrevistou todos os companheiros da Catherine que sobreviveram a ela. E quando eles se sentaram para conversar com eles, todos eles eram homens muito parecidos. Homens fortes, durões, com mãos calejadas, rostos e falas grosseiras. E quase sempre com um cigarro na mão. Os 3 homens que ele entrevistou em algum momento deixavam uma lágrima escorrer ao relatarem as violências que sofriam durante o relacionamento com Catherine. Então, nesse caso, é muito doido pensar que os homens, os companheiros da Catherine, foram vítimas. A psicóloga Lily disse que o lado da Catherine não é uma doença mental. Ela é completamente sã e é considerada uma psicopata. Ela não sente amor ou empatia. Ela é cruel, incapaz de sentir culpa, egoísta e será perigosa até o último dia de sua vida. Hoje, a Catherine continua presa e ela foi a primeira mulher da Austrália a ser presa sem liberdade condicional. A Catherine é lembrada até hoje na cidade onde morou, porque as pessoas sempre falam: você se lembra da mulher que deixou o bebê no trilho do trem? Ou vocês se lembram quando ela matou um cachorro? Lembra quando ela tentou matar o namorado usando um ferro? E não só nas cidades onde ela morou, mas em todo o mundo esse caso ficou extremamente conhecido. Em alguns lugares ela é conhecida como a canibal australiana, por ter cozinhado o marido e servido para os filhos. Então eu nem sei o que pensar desse caso, é um caso muito sinistro. Então deixa nos comentários o que vocês acharam sobre tudo isso. Não esqueça de se inscrever no canal, se você é novo por aqui, se inscreve para não perder nenhum vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.